Eleições 2018, Rede TV Rondônia. Nesta noite, nós teremos aqui a presença, já estamos com ele aqui, a presença do Coronel Marcos Rocha. E a gente começa já neste momento a nossa sabatina. E nessa sabatina de hoje nós vamos de novo traçar tudo aquilo que foi acertado com as assessorias dos candidatos numa reunião que nós fizemos aqui. Temas, tempo, dias, data, tudo isso foi acertado aqui com os nossos candidatos. Eu desejo que a gente tenha um ótimo programa, que o coronel, não sei porque eu já o chamei de professor, talvez em razão da sua passagem lá pela Escola Tiradentes. E eu desejo que ele tenha a oportunidade de falar muito bem aí para os seus eleitores. Desejo a você, meu caro telespectador, que você possa refletir bastante a respeito dos seus votos. Nós estamos já encerrando essa nossa série de sabatinas. Hoje é a antepenúltima, teremos mais duas ainda na próxima semana, segunda-feira, e depois na terça ou quarta-feira, estamos ainda acertando a data aí. Enfim, e que você possa instrumentalizar melhor o seu voto. É isso que a gente deseja e, para isso, a gente colocou à disposição dos candidatos 1h15 para a gente falar a respeito dos seus programas de governo. Quero agradecer, como sempre, ao nosso site parceiro, News Rondônia, que está sempre presente conosco aqui, transmitindo esse programa agora, a partir de agora, ao vivo, e ao nosso querido diariodamazônia.com.br, que todas as noites está aqui conosco. Meu muito obrigado. Mas muito obrigado também, ou mais ainda, a você, meu caro telespectador, e a você, caro patrocinador, que está aqui sempre conosco. Eu saio para o intervalo e eu volto já já. Eleições 2018, Rede TV Rondônia. Você que gosta de economizar, vem para Farmabem conferir as ofertas que preparamos para você. Tintura Fapar Felta Moda 150 gramas, 11,80. Leite Ninho integral e instantâneo 400 gramas, 11,70. Fralda Huggies Supreme Care Jumbo, todos os tamanhos, 18,75. Fralda Pampers Comfort Sec Mega, todos os tamanhos, 36,90. E você ainda concorre a um mês de fralda grátis. Ofertas como essa você só encontra aqui na Farmabem, porque Farmabem é muito mais por você. Porto Velho tem pressa. É preciso fazer já tudo o que não foi feito em 100 anos. Estamos asfaltando, estamos limpando bairros antes abandonados, estamos tapando buracos em toda a cidade castigada pelas chuvas. Estamos fazendo uma das maiores obras de drenagem da capital. Estamos iluminando a cidade. É pra já. É pra já. É pra já. Com a Prefeitura de Porto Velho, é assim, é pra já. Você sabia que todo veículo que segue as recomendações de manutenção, além de prolongar a vida útil do seu carro, não te dá despesas altíssimas e muito menos aquela dor de cabeça indesejável? É por isso que existem profissionais experientes, qualificados, para te orientar da melhor forma. E eu quero te dizer também que é por isso que existe, a Automarcas Centro Automotivo. Nesse eu confio e você vai confiar. Operação Fecha Mês, Sabenalto Chevrolet. Onix, o mais vendido do Brasil, com entrada mais parcelinhas de 499. Eu disse parcelinhas de 499. Novo Cruze, eleito a melhor compra de 2018, a partir de 86.990. E taxa zero. Toda a linha S10 com condições imperdíveis. S10 LTZ Flex, completona, a partir de 116.990. Só no Fecha Mês, Sabenalto. Somente neste final de semana. Plantão de vendas domingo, das 9 às 13 horas. Atenção, apaixonados por música, porque o recado agora é aqui da Guitar Music, a sua loja completa em instrumentos musicais. A Guitar Music está com 50% de desconto na sua linha de percussão. E na compra do seu violão elétrico, você vai ganhar de brinde uma capa. Muito bom. Olha, aqui o pagamento é facilitado, eles fazem até 10 vezes no cartão sem juros e cobrem qualquer oferta da concorrência.
Não perde tempo e vem aqui para Guitar Music, localizada na Avenida Presidente Dutra, com Henrique Dias, centro de Porto Velho. O telefone é o 3043-9900. Guitar Music, apaixonados por música. Venha conhecer o Ives Hotel. Atendimento de recepção fácil e rápido. Apartamentos com cama box, TV LCD a cabo, central de ar, frigobar e Wi-Fi grátis. Ives Hotel, com estacionamento e um delicioso café da manhã. Tudo isso a partir de R$80 por pessoa. Ives Hotel, onde você fica bem. Rua Dom Pedro II, com Miguel Chaguia. Notícias reais, fatos com fontes, atualizações instantâneas, informação com responsabilidade. Acesse www.diariodaamazônia.com.br e fique por dentro do que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Eleições 2018, Rede TV Rondônia Sabatinas. Muito obrigado a você que está conosco a partir de agora. Muito obrigado a você que nos acompanha também pelos nossos parceiros, site newsrondônia.com.br e pelo site diariodaamazônia.com.br. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e um prazer muito grande receber nesta noite aqui o antepenúltimo dos sabatinados, Coronel Marcos Rocha, a quem eu dou boa noite e libero a câmera para que ele diga para a nossa população quem ele é e por que ele está aqui. Por que você chegou até aqui? Boa noite. Ok, boa noite, Léo. Eu sou o Coronel Marcos Rocha, sou professor também da Educação Superior, também sou analista de sistemas, sou pós-graduado também em Educação, fui diretor do Colégio Tiradentes, servi no mesmo ambiente que o Bolsonaro, não diretamente com ele, porque ele era de artilharia ou de engenharia, mas nós servimos na mesma época, apoiei a ele a candidatura para vereador. Eu vim de uma família simples no Rio de Janeiro, estou aqui em Rondônia há 30 anos, eu que fui órfão de mãe aos 12 anos e Deus honrou. Consegui crescer na vida sem precisar ser rico, não é a questão de rico. Mas hoje me sinto muito feliz de estar aqui disputando uma vaga ao governo do estado de Rondônia, apoiado pelo Bolsonaro, que ele vem forte aí, para a presidência da República, número 17. Eu sou também o número 17. E assim, eu vejo que a gente tem condições, eu tenho capacidade, tanto intelectual como também de força de caráter. Sou um homem íntegro, honesto e com condições de assumir o estado de Rondônia e trazer aquela melhoria que nós tanto desejamos. Uma coisa, Marcos, você fala que você está preparado. O que o levou um coronel que estava trabalhando como secretário de Justiça a disputar uma vaga de governo? Você estava naquele governo do Confúcio Moura. Você se vê como uma continuação do governo Confúcio Moura ou você tem diferenças grandes com relação ao governo? Enfim, como é que você se posiciona com relação a isso? Quando eu fui convidado a assumir a Secretaria de Justiça, eu tinha acabado de sair da Secretaria de Educação do município. E saí porque eu não era interessante naquele momento ali para mim estar ali presente naquela secretaria, naquele ambiente. Então fui convidado pelo governador Confúcio Moura a assumir a Secretaria de Justiça. Eu não queria. Eu não tinha intenção, não era a minha vontade, eu tinha outros planos, continuar dando aula, lecionando, mas aí ele me pegou pelo pé, porque ele falou o seguinte, ele falou, eu entendo, senhor, é um desafio muito grande, não é para qualquer um. Quando ele disse, é um desafio muito grande, não é para qualquer um, ele mexeu com aquilo que eu mais acredito, eu não sou qualquer um. Eu sou uma pessoa temente a Deus, sou uma pessoa de família do bem, eu tenho vontade de sempre fazer o bem aos outros
E assim aconteceu. Eu assumi porque eu levei como uma missão. Uma missão. Em relação se eu sou uma continuidade, não é uma continuidade. Mas eu digo o seguinte, é muita hipocrisia dizer que o governo a que eu estava trabalhando, ele trabalhou errado. Não é isso. Teve acertos e teve erros, né? E assim como todos os governos até hoje, tanto federais como os estaduais, municipais também, tiveram acertos e erros. A gente tem que ter a sobriedade e o caráter bem definido para reconhecer os acertos, para dizer que os erros, para não atacar, mas dizer que a gente pode corrigir aquilo que a gente via, mas não tinha poder, né, para poder corrigir. E agora, com a caneta na mão, eu vou conseguir fazer as correções necessárias. O governo de Confúcio Moura é uma das marcas, um dos legados que ele deixa é com relação ao desenvolvimento do Estado. Nós estamos hoje com uma economia pujante, a economia cresceu bastante, cresceu inclusive mais do que o do Brasil, do resto do Brasil. Quer dizer, o nosso PIB cresceu mais, o nosso desenvolvimento foi maior e esse é um legado do Confúcio. Nesse legado do Confúcio, tem alguma coisa que o senhor acha que precisa fazer a mais? Tem alguma coisa a mais que o senhor gostaria de fazer? Ou seja, o que o senhor pretende com relação ao desenvolvimento da economia de Rondônia? É o nosso primeiro tema. Sim, a gente sabe que realmente houve um desenvolvimento, né? Como eu falei, nós temos que ser sinceros, né? Não mentir para a população. Houve sim um desenvolvimento. Agora, o que a gente pode fazer a mais? Primeiro, Rondônia, ele cresceu inicialmente, primeiro aquele ciclo da borracha, né? Foi quando surgiu tudo, logo em seguida madeira e minério. E hoje, tanto os madeireiros como os mineradores, eles são marginalizados. Por quê? Surgiu essa política tão forte do meio ambiente, né? E tirando o homem do seu trabalho. A gente pode sim ajudar a criar, né, ou seja, voltar a trabalhar de forma ordeira, né, com madeira e com minério, desenvolver o nosso estado, ampliando a produção para a alimentação de toda a nossa gente, trabalhando com a questão da agricultura familiar. O meu sogro, falecido sogro, e da minha sogra também, eles eram produtores rurais de microagricultores, pequenos agricultores, agricultura familiar, e eles nem conseguiram, perderam a vida sem ter o título da sua terra. Já conversei com o Bolsonaro, ele falou para mim que garante que vai fazer a questão da regularização fundiária, assim nós poderemos dar um maior conforto para os nossos produtores. A gente vai conseguir fazer a ampliação, porque nós vamos ajudar bastante a questão do pequeno produtor, tanto com os insumos necessários, a gente vai fazer isso, porque a questão é simples, Léo. Nós somos uma terra do agronegócio, né? E da pequena produção também, né? Do pequeno produtor. Então a gente tem que incentivar o pequeno produtor e também o agronegócio como um todo, para que eles produzam mais, assim gere emprego. Como? Como? Primeiro, permitindo que eles consigam fazer as suas plantações. A gente olha, eu falei aqui da questão da reserva. A gente vai ali para Guajará-Mirim, 92% de Guajará-Mirim hoje é reserva ambiental. Então a gente lembra quando nós íamos a Guajará, comprávamos televisão, tinha aquele comércio todo, isso caiu. E hoje, até para produzir, eles não podem mais, porque 92% é reserva. Então a gente tem que trabalhar nisso daí, permitindo que o homem possa produzir e, ao mesmo tempo, protegendo o meio ambiente. Você não precisa fazer esse impedimento da produção do homem. Eu sempre gosto de falar, nós somos um Estado e um país cristão, né? Então, Deus colocou o homem por último aqui na Terra e disse, você vai governar sobre tudo, sobre a terra e sobre os animais. E hoje isso se inverteu. Com a política que existe no nosso país, se deu valor a tudo e o homem, por final. E o que acontece? A gente vê crianças morrendo de fome, e isso acontece muito, não é pouco, enquanto as pessoas estão abraçando árvores com camisa branca, dizendo proteja o meio ambiente. Hoje a gente vê
que na questão do minério da produção e da madeira, a gente vê estrangeiros vindo aqui, chineses, né, australianos, levando o nosso minério daqui e ainda rindo. Ou seja, o que eu quero dizer, nós ainda somos os mesmos índios de antigamente, que os estrangeiros vinham aqui, entregavam porcaria para a gente em troca das riquezas que existiam. E a gente pode sim trabalhar dando os incentivos necessários, incentivos fiscais, inclusive, revendo os incentivos que hoje existem, porque a gente vai ver qual é realmente esse incentivo está dando um retorno devido para a sociedade. Se não tiver, a gente vai cortar. A gente vai manter e vamos fazer com que ele melhore ainda mais. Bom, nós temos um grave problema que está sendo levantado aqui em todos os debates, que é a dívida do Beron. É uma dívida antiga, da época dos anos 90, e que a gente chega hoje, é 2018, já pagamos alguma coisa sobre essa dívida, muito mais do que o original dela. Descobriu-se que ela tem na sua base alguma coisa que está errada, que até hoje está aí sem ninguém saber exatamente o que, e a gente está com alguma coisa a mais para pagar. Pior, em 2014 nós tivemos aí aquela cheia grande do Madeira, resolvemos, em acerto com a União, suspender os pagamentos. E agora nós estamos voltando com esse pagamento numa época em que a gente precisa contar tostões para poder viver, para tocar a economia. O que o Marcos Rocha, governador do estado de Rondônia, pretende fazer com relação a essa dívida? Não sei se aqueles que nos assistem agora sabem, mas um dos candidatos que estão concorrendo, um dos candidatos que está concorrendo, inclusive, ao governo do estado, ele, com mais 99, ou seja, 100 pessoas, afundaram o Beron. E a gente vai ter que trabalhar de forma agora a resgatar a situação. É realmente uma situação muito complexa, porque a dívida é uma bola de neve, né? Começou pequena, depois se deixou de pagar e hoje ela é uma coisa estrondosa. Mas eu conversei com o Bolsonaro por duas oportunidades, expliquei para ele a situação do Beron. Ele, daquele jeito que todo mundo sabe, ele falou, vamos conversar melhor sobre isso. Eu não posso dar um parecer agora sem antes estudar com a equipe, né? Se for da vontade de Deus, eu ganhar a eleição para a presidência da República. Foi assim que ele me disse. Eu vou ter que conversar com a equipe para ver o que a gente pode fazer. Mas a gente sabe que a União, isso eu falei com ele, a União ela tem dívidas também com o governo do estado. Então, qual é a minha ideia? A ideia é que a gente consiga fazer uma troca, vamos dizer assim. Uma compensação. Aquilo que a União nos deve, a gente abater na dívida do Beron. Mas eu acredito, e isso é muito sério, que as pessoas que provocaram esse caos no Beron, elas devem mesmo ser acionadas e sancionadas, né? E punidas, na verdade, acionadas judicialmente em razão do estrago que provocaram ao nosso estado. O senhor é servidor público. E, logicamente, nós temos aqui, eu não sei exatamente qual o volume de pessoas no serviço público, mas é grande. Em relação à população de Rondônia, nós chegamos aqui durante muito tempo a ser o estado do contra-cheque. Seguramente ainda somos a capital do contra-cheque. A gente vive muito mais em função do contra-cheque do que de outra atividade. Qual será a relação do governador Marcos Rocha com os servidores públicos todos? Saúde, educação, segurança pública e todos aqueles outros que fazem parte da administração por terem uma portaria, não serem concursados, mas serem comissionados. Veja bem, a gente sabe que a gente precisa do servidor público. Eu sou um servidor público, sou um militar do Estado, militar estadual, e eu sei todas as necessidades que os servidores têm. E como professor também, tendo sido secretário de Educação do município, eu via a necessidade desses profissionais da educação. Eu conheço muito bem a necessidade dos policiais militares, dos policiais civis, bem como dos bombeiros, e também por ter sido secretário de Justiça, eu conheço hoje a necessidade dos agentes penitenciários e dos socioeducadores. Como é que a gente consegue atender a necessidade deles, atender ao anseio deles, que normalmente
diz respeito a salário, num estado onde a arrecadação prevista para 2019 vai ser de cerca de 8,2 bilhões de reais. Seria um grande recurso. Mas a gente tem uma dívida tremenda já hoje de 7,9, quase 8 bilhões de reais. Ou seja, você praticamente não tem recurso para poder fazer investimento. Mas eu sei que um professor hoje pode viver com o que ele ganha. Não tem como. Ainda mais da forma como a educação, ao longo dos anos, dos últimos governos federais, ela veio sendo tratada. Um aluno, né, e eu sempre digo isso, um aluno do ensino fundamental, ele recebe 39 centavos por dia para alimentação. Então, você está entendendo como é que é... É destinado a ele, né? Destinado a ele isso daí, 39 centavos, que ele não vai receber isso daí. Uhum. É destinado em forma de alimentação para merenda, né? Então, os professores fazem das tripas coração ali para poder fazer com que os alunos tenham a sua alimentação. E eu digo isso porque eu fui diretor de escola e eu vivi esse mesmo desespero de como a gente fazer para dar alimentação para todas as crianças ali da escola. Milagre do pão e dos peixes. É, a multiplicação. Jesus fez muito bem isso, né? Eu não tenho a capacidade que ele tem, né? Porque para mim ele continua vivo, né? Mas quem sabe, com sabedoria, quem sabe não, com sabedoria, bom senso, reduzindo a máquina pública, porque na questão dos comissionados que você disse, eu não sou contra os comissionados, mas a gente precisa valorizar o servidor que é de carreira. Ele precisa ser valorizado. E a gente vai manter comissionados? Alguns sim, mas a maioria a gente vai utilizar servidores da própria carreira para que a gente consiga melhorar, né, a condição financeira desses servidores e também dar mais ânimo e vontade de trabalhar. Lembrando, ainda continuando na resposta... Por favor. A gente precisa trabalhar na questão do plano de cargos e salários dos servidores. Por exemplo, dentro ali da Secretaria de Justiça... Enquanto você segura isso, segura só um minutinho, porque okay. Eu quero agradecer mais uma vez, penhoradamente, os sites parceiros que estão conosco nessa jornada. Meu querido News Rondônia, newsrondônia.com.br, site parceiro, o tempo todo aqui conosco. O diariodamazônia.com.br, que nada mais é do que o nosso portal SGC voltado para o Diário da Amazônia. Aquilo que você tem no jornal impresso, no jornal de papel, você encontra no site Diário da Amazônia digital e mais um pouco. Então, é somente acessar. Muito obrigado aos dois aqui que estão conosco nessa noite. Por favor, eu desculpe ter interrompido, mas que você aproveitou ali para tomar uma água. Vamos lá. Eu até peço perdão, é porque eu tenho viajado muito pelo estado, participado de muitas carreatas. Então, estou muito rouco. E a fumaça está enorme aqui, novo, aqui sobre a cidade. Com certeza. Então, como eu vinha falando, eu vi ali a necessidade dos servidores da Sejus e eu observei que é a questão do plano de carreiras e salários deles. Cargos, carreiras e salário. E eu observei que a carreira do servidor da Sejus, ela termina aos 12 anos. Não que ele vá para casa e ele vai descansar, vai se aposentar com 12 anos. Não é isso. Ele vai trabalhar até os 25, 30 anos. É que a carreira dele não tem mais nenhum tipo de incentivo de crescimento. Então, nós, seres humanos, a gente sabe que a gente precisa crescer. E eu lutei muito para implantar, eu deixei o plano de cargos e salários prontos, que o agente, ele deixaria de ser agente, seria uma carreira, uma progressão que ele teria até os 30 anos. Né? Então, ele seria agente penitenciário, depois comissário penitenciário, inspetor penitenciário e oficial penitenciário, ou supervisor penitenciário. Eu tentei tirar o nome oficial, que foi a ideia inicial, porque depois eles poderiam falar que eu estava militarizando a Secretaria de Justiça, né? Mas através do sindicato. Então, o que eu fiz? Eu botei supervisor penitenciário, que é para que os nossos servidores, eles tenham uma carreira e teriam paz até na hora da aposentadoria. Eu conheci um servidor lá em Cacoal, que ele aos 65 anos de idade, ele já poderia ter se aposentado, não se aposentou, porque ele ia perder dinheiro. Isso não faz sentido, né? Depois de 30 e tantos anos de trabalho.
Transposição, só para a gente matar esse assunto aqui de servidores públicos. Transposição, e eu vou lhe perguntar, a quantidade que nós temos de servidores públicos é acima daquilo que o Estado precisa, é abaixo do que ele precisa, ou é exatamente aquilo que o Estado precisa para ser tocado, para tocar a sua máquina? 3 perguntas. A quantidade de transposição. A questão da transposição é muito importante para o Estado. A Polícia Militar, ela conseguiu transpor vários dos seus policiais, bombeiros também. A gente tem alguns outros que ainda precisam, estão trabalhando, lutando pela justiça. Isso é muito bom para o Estado, porque desonera a folha do Estado e você pode trabalhar até na ampliação de salários. Isso aconteceu com a polícia, né? Você trabalhou com aquele recurso dos transpostos para beneficiar os que estavam na ativa. É algo que a gente vai correr muito atrás, né? Já toquei nesse assunto com o Bolsonaro, só toquei, né? Para que a gente possa trabalhar. Estou pedindo a Deus que candidatos do meu partido, do PSL, sejam eleitos para que a gente tenha voz ativa lá dentro da Câmara Federal. E em relação à quantidade de servidores, a gente sabe que a população tem crescido. E quanto mais a população cresce, mais servidores se necessita. Mas eu também sou da seguinte teoria: a gente pode e deve fazer o máximo, o mínimo possível. Ainda mais quando a gente sabe que existe uma margem prudencial da lei de responsabilidade fiscal. A gente não pode sair contratando desenfreadamente. Então, com sabedoria, bom senso, trabalhando, nós temos pessoas fantásticas, Léo, dentro do Estado. Eu conheço professores que são nota 1000. Eu conheço servidores e policiais militares, conheço agentes penitenciários e sócio-educadores também, que são nota 1000. Tem aqueles que não querem trabalhar, que fogem do trabalho e que vão sempre reclamar, mas não são a maioria. Eles, inclusive, têm reclamado muito de mim na rede social, dizendo que esse grupo que eu persegui, eu não persegui. A gente sabe que o servidor tem que servir. É isso que a população precisa de nós, né? E eu tive que colocar essas pessoas para trabalhar, dar o seu bom desenvolvimento, assim a coisa vai fluir bem. E a gente consegue aplicar bem os recursos. Relacionamento com os poderes. O senhor falou aí a respeito de tudo isso, há uma necessidade que você tenha um bom relacionamento com o judiciário e com o legislativo, que é quem vai proporcionar a possibilidade de todas essas suas ideias serem colocadas em prática via lei. E mais o Poder Judiciário, que vai determinar se isso é constitucional, se não, se pode ser feito, principalmente numa área como segurança pública. Durante o meu trabalho na Secretaria de Justiça, bem como quando diretor do Colégio Tiradentes, ou durante meus 30 anos na Polícia Militar, eu posso dizer o seguinte: eu nunca tive problema com o Judiciário, e nem com o Ministério Público. As orientações do Ministério Público, as cobranças do Ministério Público são perfeitas, porque fazem com que a gente enxergue algum problema que a gente não esteja vendo e consiga trabalhar. Quando a gente trabalha dentro da legalidade, né, respeitando os recursos públicos, dentro da moralidade, seguindo aqueles princípios constitucionais que nós sabemos que existem, a gente não vai ter problema com nenhum órgão. Em relação ao Tribunal de Justiça, as decisões dos magistrados são feitas em cima das leis, né? Algumas decisões, algumas indicações, na verdade, a coisa foi tão bem feita e o trabalho foi tão bom que eles conversavam antes com a gente. Não era uma decisão, vai, faça isso. Não, eles falavam: coronel, está acontecendo isso, nós gostaríamos que o senhor resolvesse. E a gente ia lá e resolvia. Então, antes de ter até algum tipo de ação, a gente tinha um diálogo muito bom. E é esse diálogo que, quando o governador do estado, eu que sou o coronel Marcos Rocha, número 17, apoiado pelo Bolsonaro, o único candidato de Bolsonaro em Rondônia, a gente vai manter esse diálogo, tanto com o Ministério Público, quanto com o Tribunal de Justiça, bem como com o Tribunal de Contas, que eu também não tive nenhum problema grave. As cobranças são boas, são saudáveis e fazem com que a coisa comece a andar nos seus rumos. E o relacionamento com a Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa eu não tive problema. Tive problema, sim, algumas cobranças que eram mais politicagens, né, e não política de fato,
fui massacrado durante 1 ano e meio por um determinado deputado que eu não atendia a expectativa dele, aos interesses pessoais dele, então ele me bateu muito durante 1 ano e meio. Mas eu tive paz, segui em frente, né? Mas em relação aos demais deputados ali da Assembleia, não tive problema algum, pelo contrário, participamos de várias audiências, eu ia em quase todas as audiências, acho que eu só deixei de ir em uma das audiências, salvo engano, e foi muito bom, né? A gente conseguiu conversar com as pessoas, dialogar numa boa, e é isso que a gente vai fazer quando eu for governador do estado de Rondônia. O governo do estado normalmente não produz nada, do governo não, o ente governo não produz nada, na verdade ele só arrecada. Ele tem uma folha de pagamento que normalmente é muito grande, está sempre muito próximo ali do limite prudencial, como diz a lei de responsabilidade fiscal, mas o governo tem uma obrigação, que é fomentar o pleno emprego. Está lá na Constituição. O que o governador Marcos Rocha pretende fazer para fomentar esse emprego? Não estou falando do emprego público, não. É fomentar o emprego na indústria, no comércio, na atividade geral do estado. Foi o que eu disse, nós vivemos num estado onde a pecuária, a agricultura, ela fala muito alto. E eu falei aqui ainda agora da questão do minério também, né? E eu conversei muito com o Bolsonaro a respeito dessa questão e ele sabe que nós precisamos crescer o nosso país, né? E para crescer o país, tem que crescer os estados também. Não adianta um estado estar quebrado, porque a União, ela quebra também, ela não tem como crescer. Eu como administrador, eu sou formado em administração também, como administrador, nós vamos trabalhar junto com instituições como o SEBRAE e outras mais, de repente até criar outros órgãos que venham a dar o treinamento adequado às empresas. Hoje, a gente tem que entender que uma empresa, ela nasce, muitas empresas nascem, têm dificuldade para nascer e não conseguem sobreviver mais do que 2 anos. Depois elas quebram. Por quê? Porque o imposto é terrível, né? A empresa não paga hoje 35%, que já é muita coisa. Ela paga muito mais do que isso, até de forma indireta também. Como sobreviver? A gente, nessas viagens que eu tenho feito, não só para todo o estado aí, não só andando aqui pela capital, que a gente vê uma queda no comércio, mas também andando em todo o estado, a gente via ali, eu olhei com tristeza, pessoas sentadas à frente das suas casas e a gente caminhando dizendo, a gente não tem emprego. Isso em várias cidades do nosso estado. Então, como fazer isso? Primeiro, dando os incentivos, trabalhando com a questão social, reduzindo de forma sábia, trabalhando na questão dos juros. Mas o principal de tudo, Léo, e é o que vem causando a destruição do nosso país e do nosso estado, é a questão da corrupção, Léo. A corrupção, ela é destrutiva. Eu via, por exemplo, empresários dizendo que alguns fiscais, eles não vêm cobrar, eles vêm pedir. Eles chegam para pedir, ó, me dá logo a minha parte aí. E aí assina lá, vai embora, está tudo bem. Então, o brasileiro em si, aquele que faz o seu comércio, ele se vê acuado, porque fica sem saída. Então, está na hora da gente acabar com isso, combater a corrupção, vai sobrar recursos para poder fazer investimento, treinar a nossa população, dar capacidade. Outra coisa, a gente fala do Bolsa Família. Eu vi pessoas durante essas viagens que são presas ao Bolsa Família. Teve até um pai que falou para mim, se Bolsonaro for eleito, vai acabar com o Bolsa Família? Eu falei, não, claro que não. Agora, o que a gente tem que entender é que não pode ser uma coisa para sempre. Você precisa, sim, amparar a família, mas você precisa dar condições que essa família produza, que ela comece a trabalhar, né? Então, você tem aquele amparo inicial para depois você fazer com que ela produza e parte desse recurso acaba retornando também para o Estado. Bem, nós vamos para um intervalo. Eu quero mais uma vez agradecer o site parceiro aqui, News Rondônia, e o nosso diariodamazônia.com.br, que estão comigo nesta jornada.
lhe pedir um minuto, a gente vai para o intervalo, volta já e eu quero falar a respeito de obras paradas. E anuncio que no próximo bloco nós teremos perguntas feitas pelos jornalistas. Eu vou receber o Adão Gomes, que vai lhe questionar sobre segurança pública, a Natália Figueiredo, jornalista aqui do Diário da Amazônia, que vai falar também sobre saúde e segurança, e lá de Ji-Paraná, Fábio de Souza, que vai falar sobre meio ambiente. Eu vou para o intervalo, volto já. Rede TV, eleições 2018, sabatinas. Muito boa noite. Gente, olha só, bolo simples, bolo recheado, bolo delicioso, com o gostinho da casa da vovó, tem aqui na Casa do Bolo Delícias da Vovó Bina. Agora em novo endereço, na Quintino Bocaiúva, subesquina com Campos Sales, com estacionamento próprio. E se você ligar e falar que viu na Rede TV, tem 10% de desconto. Pode vir buscar aqui ou ligar que eles entregam, viu? É 992668062. Vem se deliciar que eu tenho certeza que você vai gostar. No Fecha Mês Agroboi tem de tudo para sua construção e reforma. Compre e concorra a R$1.000 em Vale Compras todo dia. E tá chegando o último sorteio de R$10.000. Forro PVC Delplast R$10,99. Piso 44 por 44 classe A, vários modelos R$14,95. Super Fecha Mês é na Agroboi. Massa corrida Souvenir R$64,50. Cimento Itaú todas as obras 50 quilos R$32,45. Fecha Mês da Construção Agroboi. Tem preço baixo e prêmios para você. Participe, boa sorte. E olha, eu quero falar agora de Delta Ferragens para construção, um novo conceito em ferragens que chega a Porto Velho, fazendo de tudo para facilitar a sua vida na hora de construir. Lembrando que aqui você encontra aí toda a linha em ferragens, tudo para a sua construção. E lembrando que eles também atendem desde obras particulares até construtoras, engenheiros e arquitetos. E a vantagem é que eles fazem entregas sob medida de acordo com o seu projeto. Por isso, aproveite e solicite o seu orçamento. O endereço é Rua Buenos Aires, 3005, no bairro Embratel. O telefone está aparecendo aí no vídeo. Delta Ferragens para construção, um novo conceito em ferragens. Deu problema no seu carro e você não sabe o que fazer? Tragam aqui para Escapicar Escapamentos, porque eles têm a solução para o que o seu carro precisa. Escapamento traseiro para Palio e Uno, você vai pagar apenas R$ 98,00 colocado. A troca de óleo mais filtro, você vai pagar apenas R$ 89,99. Lembrando que é óleo para 10.000 quilômetros. Alinhamento mais balanceamento, você vai pagar apenas R$ 65,00 para o seu carro de passeio. A Escapicar fica aqui na Jaci, Paraná, no centro de Porto Velho. O telefone é o 3217-1900. A Escapicar Escapamentos está aguardando você. Porto Velho tem pressa. É preciso fazer já tudo o que não foi feito em 100 anos. Estamos asfaltando, estamos limpando bairros antes abandonados, estamos tapando buracos em toda a cidade castigada pelas chuvas. Estamos fazendo uma das maiores obras de drenagem da capital. Estamos iluminando a cidade. É pra já. É pra já. É pra já. Com a Prefeitura de Porto Velho é assim, é pra já. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário FAG. Escolha seu curso, diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Inscreva-se. EAD Centro Universitário FAG. Graduação superior para realizadores. Estamos chegando aqui na Mega Veículos Seminovos, na Rua da Beira, após o viaduto da Jatuarana, onde o meu amigo Vitor tem condições imperdíveis para você adquirir o seu carro próprio. Esse mês aqui continua, como todo mês, muito aquecido. Nós colocamos EcoSport 10% abaixo de tabela FIPE. Só esse mês, devido ao grande sucesso de vendas de EcoSport novas, vamos ter EcoSport seminovas a 10% abaixo da tabela FIPE. A sua oportunidade de conseguir o seu carro próprio é aqui na Mega Veículos Seminovos. Notícias reais, fatos com fontes, atualizações instantâneas, informação com responsabilidade. Acesse www.diariodaamazônia.com.br e fique por dentro do que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.
Eleições 2018, Rede TV Rondônia, Sabatinas. Hoje, recebendo o candidato Marcos Rocha, Coronel Marcos Rocha, do PSL, como ele gosta de dizer, o partido do Bolsonaro. E eu convido meus colegas jornalistas que a partir de agora me auxiliam, me ajudam aqui nessa tarefa, trazendo os seus questionamentos. E eu chamo Adão Gomes. Muito boa noite, Adão. Que bom tê-lo aqui conosco. É com você. Boa noite, candidato Marcos Rocha. A minha pergunta é sobre segurança pública, especialmente sobre a questão do sistema prisional, do sistema penitenciário. Nós temos uma grande quantidade de presos, de detentos que podem trabalhar, podem produzir em atividades de trabalho para governo, prefeituras e até mesmo para algumas empresas da iniciativa privada. Como o senhor pretende cuidar disso? O senhor pretende incentivar o uso da mão de obra dos presos para as prefeituras, para o governo e algumas empresas? Sim. Primeiro, boa noite, Adão. Obrigado pela pergunta. Parabéns pelo trabalho, eu tenho te acompanhado. Bem, a gente sabe sim que ali é uma mão de obra muitas vezes ociosa, que pode ser aproveitada. Quando eu fui secretário de Justiça, uma das minhas ações, o que eu mais busquei, foi tentar ampliar essa mão de obra. Quando eu cheguei, havia algo em torno de 76 presos que desenvolviam algum tipo de trabalho dentro das unidades prisionais. Ao final, até o momento que eu saí da Secretaria de Justiça, nós chegamos a ter 3.700 apenados desenvolvendo algum tipo de trabalho, quer seja ligado à área agrícola, né, ou a outras atividades, inclusive junto aos conselhos da comunidade. Então, a gente sabe que quando você pega essa mão de obra, é lógico que não é qualquer um, não. Você seleciona o apenado, você vê a capacidade dele, se for o caso, você treina essa capacidade dele, treina esse apenado, e aí sim você consegue fazer com que ele produza. Isso foi um dos causadores, inclusive, da redução dos índices de rebeliões nas unidades prisionais. Vocês podiam ver que até o início de 2015 foi muito difícil. A partir do momento que a gente conseguiu aumentar o número de apenados produzindo, a pessoa trabalha, se cansa, logicamente não vai pensar em nenhuma besteira. E aí sim a gente consegue fazer. Agora você imagina o seguinte, o número da população carcerária, não só no estado como no Brasil, ela tem crescido em índices alarmantes. Hoje nós somos a terceira maior população carcerária do mundo, o Brasil. Nós vencemos da Rússia e é um título terrível para todos nós. Agora você imagina se nós tivermos uma lei que nos ampare mais ainda a permitir esse trabalho, com que eles possam, com a gente consiga colocar inclusive produção tecnológica dentro, não o serviço completo, mas por parte, dentro das várias unidades e fazendo assim com que empresas aqui fora possam utilizar a mão de obra apenada. Não só na construção daqueles tapetes, não que isso não seja importante, mas algo mais complexo que possa ser utilizado pela nossa sociedade e vendido pelas empresas. Isso vai ser muito bom. Natália Figueiredo, muito boa noite. É com você. Boa noite, Léo. Boa noite, candidato Marcos Rocha. A saúde pública do nosso estado está um caos e a segurança pública um colapso. Então, candidato, eu te pergunto, como o senhor pretende resolver esse problema, sendo que a maioria dos seus antecessores falharam? É o seguinte, a gente pensa sempre, eu como militar, eu sempre me preocupei com a prevenção. Primeiro, Natália, boa noite, desculpa aí a falta de educação, né? Boa noite. A gente se preocupa com a prevenção. A prevenção é muito importante. A gente tem falado muito sobre educação. A educação, ela não está sendo trabalhada do jeito como deveria. E isso causa os impactos que a gente tem visto aí na nossa sociedade. E parte desses impactos vem para a segurança e para a saúde. A gente vê que hoje tudo que se acontece, todo tipo de atendimento mais complexo, né, que venha a nossa população a ter necessidade, vem direcionado para o João Paulo II.
uma outra parte para o Hospital de Centro de Urgência e Emergência de Cacoal, que não consegue segurar a grande quantidade, vem mais aqui para o João Paulo. Eu visitei várias vezes o João Paulo II por vários momentos, inclusive quando eu perdi o meu sogro e a minha sogra, a gente esteve lá dentro do João Paulo e a gente viu que os corredores são abarrotados. Como se resolver isso? A saúde ela é cara, não é barata. E a gente sabe que tem os impactos da questão da necessidade que se tem, na verdade, de recursos financeiros. Eu falei aqui ainda agora que quase não tem para se investir. Mas a gente consegue, com recursos federais, apoio federal, sim, nós conseguimos. Eu já conversei isso lá com o Bolsonaro, é mais um assunto que eu tratei com ele, a gente ter recursos para que a gente consiga construir pequenos centros de urgência e emergência ao longo, ou seja, nas principais cidades do nosso estado. Isso vai impedir que essa pessoa venha para Porto Velho ou necessite, de repente, ir para Cacoal. Vai ser atendido mais próximo ali e reduzindo o número de pessoas sendo atendidas nessas duas unidades que eu já citei. Assim a gente consegue fazer também, inicialmente, com parceria com entidades privadas. Não é trazer a entidade privada para executar o papel do Estado. Sou contra a privatização nesse sentido. É fazer com que elas possam nos apoiar em alguns aspectos legais. Meio ambiente foi o tema que escolheu meu querido amigo, colega Fábio de Souza, e é ele que encaminha a sua pergunta agora para o senhor, candidato. Boa noite, Léo Ladeia. Boa noite ao Coronel Marcos Rocha, candidato ao governo do estado de Rondônia. Candidato, o seu plano de governo é muito vago quando o assunto é meio ambiente. O senhor até cita sustentabilidade, mas não dá detalhes. No eventual governo seu, o que será prioridade neste setor, o meio ambiente? Olá, Fábio Souza. Boa noite para você. Obrigado pela pergunta. A situação é a seguinte, em relação ao plano de governo, se a gente olhar o plano de governo de todos os candidatos, eles são vagos também. Isso se dá, no caso da minha parte, porque eu estou montando o plano de governo. Eu fiz as ideias básicas e esse plano de governo ele vai sendo trabalhado juntamente com a sociedade e a gente tem buscado essas informações. O plano de governo ele não pode ser algo estático, ele é dinâmico. Ele vai mudando de acordo com a necessidade da população. E é isso que a gente tem feito. Em relação ao meio ambiente, que você citou, eu sou a favor, sim, de nós trabalharmos tendo a proteção do meio ambiente. Mas olha só, Rondônia precisa crescer, Rondônia precisa desenvolver. Nós temos lugares lindos aqui no estado que não são utilizados para a questão do turismo. Como um estado pode crescer sem apresentar para as pessoas lá de fora e até as pessoas daqui de dentro também, dando condições de utilizar esses locais lindos como uma parte do turismo. Nós temos ali em Ouro Preto, pode ser expandida a questão dos voos que eles fazem, as cachoeiras lindas que nós temos e tantos outros lugares que nós temos aqui no estado. Vamos defender o meio ambiente, vamos trabalhar sim. Inclusive, quando a gente fala de proteção e defesa do meio ambiente, a gente fala também da questão do saneamento básico. Porto Velho, por exemplo, é uma cidade, uma das com menor índice de saneamento básico do Brasil. E a gente tem que trabalhar nisso, não só Porto Velho, como outras cidades. Eu visitando uma das cidades aí no interior do estado, eu vi uma cidade que está bem na questão de saneamento básico. Ou seja, está protegendo o meio ambiente. É uma cidade que não tem mais fossa. Eles estão trabalhando realmente com a parte do esgoto. Isso é muito bom e a gente pode fazer essa ampliação. Vamos, então, fomentar, defender o meio ambiente, mas trabalhar para que o homem possa se aproveitar dele. Vamos também defender o meio ambiente, fazendo a questão do saneamento básico e outras ações que venham a ser necessárias ao longo desse mandato. Bom, voltamos aqui para os nossos temas e o próximo tema aqui são as obras paradas. Eu queria que o senhor falasse a respeito da sua proposta para resolver esse assunto. E a gente tem aqui, inclusive, uma que foi da sua gestão, que é o presídio. Não, o presídio já foi entregue. O problema lá... já foi. Eu ia falar de Ariquemes, mas lá é o hospital. Lá é o hospital. O que acontece é o seguinte, foi até bom você falar sobre obras paradas, porque é um dos itens importantes
para que a gente possa aumentar, naquela pergunta que você fez anterior, aumentar a questão dos recursos, né? Do comércio, de gerar riqueza e renda para a nossa população. Porque a obra, a gente entende logo que tem que contratar empresa, contratação de empresa, você vem a contratação de pessoas para poder desenvolver essas obras. Assim, a gente começa a ter empregos dentro do nosso trabalho, dentro do nosso estado. E a gente vai trabalhar. Quando eu fui secretário de Justiça, e também quando eu fui secretário de Educação do município, havia algumas creches e escolas inacabadas. A gente conseguiu completar as creches inacabadas e foi entregue à comunidade, à nossa população. Como secretário de Justiça, assim que eu cheguei, haviam 10 obras paradas, uma unidade socioeducativa e 9 unidades prisionais. O que eu fiz então? Olhei os contratos que empresas que estavam requerendo situações que não tinham como requerer. Nós então cancelamos contratos, fizemos novas licitações o mais rápido possível, inclusive trabalhando junto com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, pedindo tempo para que a gente pudesse resolver todas as questões. Completamos as obras, geramos inclusive emprego, porque as empresas começaram a contratar pessoas e hoje nós temos essas obras entregues, quase todas entregues. Nós temos ali inclusive um presídio de 603 vagas que pode a qualquer momento ser inaugurado e assim desinchando outras unidades que porventura estejam agora, nesse momento, né, superlotadas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar todos os contratos, vamos ver todos os processos de obras que estão paradas. A gente tem aí pontes, por exemplo, ali na área do Abunã, da ponta do Abunã, que está ligando nada a coisa nenhuma há muitos anos. Então, a gente, que inclusive vai facilitar o trânsito ali, atravessando aquele rio ali. E nós vamos poder fazer isso, vamos trabalhar, vamos regularizar todas as obras, aquelas que estão com algum tipo de pendência judicial, porque existe também paralisação em razão de ordem judicial. Vamos trabalhar junto com o Tribunal de Justiça, Ministério Público e assim fazer com que elas aconteçam. É difícil? Não. É só com muita dedicação, bom senso, trabalho de equipe, a gente consegue resolver. Candidato, se nós olharmos o mapa da violência no Brasil, Rondônia até que conseguiu diminuir, mas para um nível que ainda é muito alto. Eu acho que se a gente tem que conviver com um nível de violência, qualquer que seja ele, já é muito. Mas a gente tem um nível de violência muito grande no Brasil. E esse nível de violência está intimamente ligado à questão dos presídios, das facções que existem dentro dos presídios e da baixa escolaridade do homem do Brasil. Mas tem uma outra coisa que é muito pior. É a falta de visão do homem comum para o seu próprio futuro. Sem educação, sem emprego, a única coisa que ele vê é a possibilidade de roubar, enfim. E isso nos leva a uma coisa terrível, que é esse crescimento constante da violência no país. Como é que o governador de Rondônia pode ajudar de alguma forma a solucionar isso aqui? E nós vamos falar daqui a pouco de um problema sério, que é a questão da fronteira. Ok. Como é que a gente vê isso? Olha só, eu fui uma criança simples, né? Eu nasci num bairro perigoso, lá no Rio de Janeiro. Não nasci aqui em Rondônia, nasci no Rio de Janeiro. Vivo aqui em Rondônia há 30 anos. Não pretendo sair de Rondônia, sou apaixonado por Rondônia. E eu tive colegas que me chamavam, inclusive, para fazer pequenos furtos. Eu sempre neguei. Sabe por quê? Porque eu tive uma boa orientação em casa. Os meus pais, minha mãe morreu muito jovem, 38, 39 anos. A minha mãe, ela deixou 6 filhos, mas ela ensinava muito bem a todos nós que o que era nosso era nosso. Então, eu não vejo que a pessoa ela precise fazer algo de errado para poder subsistir. A gente tem como trabalhar, buscar. Olha, você pode capinar um quintal, você pode botar uma areia para dentro, se alguém estiver construindo. Você tem que trabalhar de qualquer coisa. E a minha mãe sempre falava isso: meu filho, nunca pegue, meu pai também, nunca pegue nada de ninguém. Faça o que é certo, sempre.
e Deus vai te honrar. Então eu aproveito para dizer a todos aqueles que porventura estejam me ouvindo e que estejam passando por alguma necessidade, não desvie o caminho, sabe por quê? As coisas vão dar certo, as coisas vão melhorar desde que você siga firme, fazendo o que você sabe que deve fazer, porque o homem não se engana, o homem sabe o que é certo e errado. Em relação à questão da violência, que é provocada por essa parte aí, talvez da falta de educação, a gente tem que entender que hoje o índice da educação eu vejo como uma mentira. Porque eu conversei com algumas crianças, não aqui em Rondônia, mas fora de Rondônia, né, que é esse índice da educação que vem desenvolvendo, e olha que ainda está baixo, e a tendência é cair, não crescer. Por quê? Começando com uma criança específica lá no Mato Grosso, ela disse que a prova dela era muito fácil, porque ela tinha que decorar 100 questões, dessas 100, o professor cobrava 10, mas que ela errava e o professor sempre corrigia para mais. Então eu falei, você tem alguma nota vermelha? Não tenho, não. Ou seja, o índice está crescendo, vamos dizer, e ao mesmo tempo caindo. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Por quê? Porque a pessoa está crescendo no seu grau de escolaridade, mas caindo na sua capacidade real de desenvolver um texto, de fazer um cálculo. Ou seja, lá no futuro, se permanecer do jeito que nós estamos, nós teremos ainda mais analfabetos funcionais. Isso é prejudicial para o nosso país. E isso influencia na questão da segurança. Por quê? Porque aí lá na frente, alguns que não têm o apoio da família e não têm a devida educação, acabam cometendo os delitos. E hoje a gente sabe que, infelizmente, o índice de estupros, mortes violentas, elas têm crescido, no nosso estado, inclusive. E a gente tem que combater isso através de uma polícia forte, polícia com condições de agir, polícia que tenha um apoio jurídico adequado, porque hoje o policial, se ele até algema alguém e alguém estiver filmando, vai dizer que o policial está tratando, humilhando aquela pessoa que acabou de tirar uma vida ali do lado. E o policial vai responder um processo por isso. Então a gente tem que ter uma polícia forte atuando, equipada, amparada por tecnologia, que é isso que a gente precisa fazer imediatamente, né? E com uma inteligência que funcione 100% com esses recursos necessários. Vou me ater a Rondônia, apenas. Nós temos a droga chegando muito barata aqui. Qualquer garoto entra numa boca e compra lá a pedra a um preço muito barato. Nós temos uma oferta de droga muito grande aqui dentro da capital. Não vou nem sair daqui para ir para ali, para Candeeiro do Jamari, porque está em todo o estado. Nós temos uma fronteira que nos fornece essa droga. Nós já estamos produzindo a nossa própria droga aqui. Quer dizer, estamos processando. A gente pega a pasta base de cocaína e fabrica lá a porcaria do crack. Nós temos uma população, na maioria, de garotos entre 14 e até rapazes dos 25 anos, que são os grandes consumidores. A partir daí, não, porque ele termina morrendo ou vai para a cadeia ou coisa que o valha. E ocorre o seguinte, o tráfico paga muito mais do que o salário mínimo no Brasil. Como é que a gente resolve essa equação aí? Não sei. Veja bem, é bastante complicado. E a gente sabe, eu sei que você sabe disso, que é bastante complicado. Mas não é impossível. Né? Quando a gente começa a fazer ações voltadas para o público jovem e o público infantil. Por exemplo, você sabe que eu sou também professor de karatê, eu sou um faixa preta de karatê, 4º dan. E a gente vê, por exemplo, muitos jovens que não têm o apoio devido do Estado para que possam até fazer disputas, né, de karatê, inclusive, lá fora. Ainda agora, um grande amigo meu, inclusive meu sensei, ele falou para mim que precisava de apoio, né, para que o filho fosse competir. O filho foi competir com a ajuda de amigos, né, quando poderia ter sido patrocinado por uma secretaria de esporte, por exemplo. Então, se a gente atuar no público jovem e infantil para que ele tenha um outro direcionamento,
ampliando a questão do policiamento de fronteiras, fortalecendo o policiamento de fronteiras. Como? Através da aplicação do policial, através de tecnologia também e através também do apoio que nós temos e muito forte do próprio Exército Brasileiro, que ele faz essa questão do policiamento de fronteiras também. E da aeronáutica, enfim, que pode sobrevoar. Eu fui oficial de inteligência na Polícia Militar, ajudei a desenvolver ações no Pan-Americano do Rio de Janeiro, em 2007, e a gente viu que é possível fazer com tecnologia, com equipe treinada e assim, e também desviando o foco do menor, do adolescente e da criança, né, dessas questões de tentar ganhar dinheiro fácil através da droga. E aproveito para dizer aqui a todos que me escutam que a droga, ela leva a um prejuízo sem fim. Eu conheci ex-drogados, pessoas conseguiram se salvar, mas eles falam até hoje para mim que as marcas permanecem, mas a maioria é destruída. Então, você que é jovem, você criança, escute bem, se afasta da droga. Se afasta porque é um mal terrível que vai destruir sua família. Investimentos em educação. A primeira coisa, a gente fala muito hoje, a educação está dando uma mudada, a gente tem as bases na educação que estão mudando agora, o básico curricular. Nós temos aí uma discussão que parece que não termina, desde Darcy Ribeiro, desde Leonel Brizola, a respeito da questão das escolas em tempo integral, e a gente tem mais uma outra coisa, que é a militarização da escola, que você já foi um dos diretores do Colégio Tiradentes, que, aliás, é uma referência aqui. O que é que a gente pode fazer com relação a isso? Com certeza. E você entrou num aspecto que eu muito gosto, que eu amo muito, na verdade, que é a questão da escola militar. Eu vi ali, e é bom que todos saibam, pessoas jovens que hoje são adultos, crianças, inclusive meus filhos, né, crianças que estudaram a vida inteira ali no Colégio Tiradentes, Colégio Militar, e hoje eu tenho um filho se formando em medicina, né, e não fez nenhum curso a mais. Ele simplesmente saiu do Colégio Tiradentes, fez uma prova, passou para engenharia, logo em seguida ele passou para medicina. Então a gente sabe que a dedicação do aluno é muito importante, mas a gente sabe que a escola dá um tremendo empurrão quando é uma escola boa. E a gente precisa, sim, ampliar, e eu ampliei, apresentei uma proposta ao governo em 2011, que era fazer com que o número de colégios Tiradentes, colégio da Polícia Militar, pudesse ser ampliado. Sabe por que eu fiz isso, Léo? E a todos que nos assistem. Porque 5.900, eu decorei o número, porque eu todo dia marcava numas folhas, né, quantas pessoas eu estava atendendo e os nomes de cada pessoa. Então, foram 5.989 pessoas. Eu entrava no Colégio Tiradentes 7h30, não almoçava, às vezes não jantava, ficava atendendo os pais, numa escola que tinha 1.200 vagas. Ou seja, a procura pelo Colégio Tiradentes já demonstrava a necessidade de ter mais 1, 2, 3, 4 unidades dentro daqui do nosso estado, dentro daqui da capital. E aí eu pensei, por que não ampliar para outros municípios também? E aí eu fiz essa proposta e consegui, que não é um município ainda, é um distrito, o segundo Colégio Tiradentes, eu conversando com o governador, foi o de Jaci. E hoje a população de Jaci sabe que o Colégio Tiradentes de Jaci é um modelo, é uma referência de educação lá em Jaci. Não é à toa que tem tanta procura para aquela escola. Agora nós temos que ter muito pé no chão. A gente não vai ter condições, e nem é objetivo, fazer a militarização de todas as escolas, até porque senão, até porque nós não teremos o total de militares, né, para atender essa demanda. Até mesmo porque a minha ideia é utilizar os militares da reserva, né, na sua maioria. E você não precisa botar muitos militares na escola. 4, 5, 6 policiais, junto com o diretor, que seria um militar, ele já consegue fazer o controle. A gente pode ver ali o Colégio Manaus, como ele era e como ele é. Mudou totalmente, da água para o vinho.
Mas a gente pode fazer isso nas outras escolas também. Não a militarização, não é a proposta. A militarização é um modelo de educação que também existe e dá certo. A gente pode ver aí os vários programas que falam sobre, e até os índices também, e programas televisionados que falam sobre a escola militar, e a gente viu que a escola militar ficou sempre à frente, né? Então, o que a gente tem que fazer? Permitir com que a escola tradicional ela tenha os recursos necessários. Você lembra que antigamente, eu já falei isso até num outro programa de rádio, antigamente a gente honrava o hino nacional, cantava o hino nacional. Aqui em Rondônia, o hino Céu de Rondônia. No Rio de Janeiro, o hino no Rio de Janeiro. Isso foi sendo esquecido ao longo do tempo, porque foi se tendo a perda do controle lá na base, na própria base familiar. E aí, então, os alunos, não na sua maioria, mas alguns, e a gente vê aí pela televisão e também pela mídia social, desrespeitando o professor, agredindo o professor, humilhando o professor e até batendo no professor. O professor tem que ser tratado com respeito. Todas as profissões existem em razão de terem aprendido com algum professor. É o início de tudo. É o início na família e continua na escola. Então a gente precisa valorizar o professor, valorizar as escolas, dando os recursos necessários e, quem sabe, dando um treinamento adequado. Também colocando a questão do tempo integral, sou favorável, fui coordenador da educação integral por pouco tempo, porque logo em seguida assumi a Secretaria de Justiça, conheci professores maravilhosos, professores fantásticos, que acreditam na educação integral, estavam fazendo seu trabalho, e ali eu vi karatê, judô, vi palestra aos alunos, porque não é aquele negócio do aula de matemática, português, história, geografia, não é isso. Você tem outras atividades que permitam com que o aluno se desenvolva de forma holística, de forma completa. Nós temos um problema na educação que é o mesmo problema da saúde, que é o serviço para a primeira infância e o serviço básico de saúde que deve ser destinado à infância. É ali que, através da saúde, o serviço básico de saúde, você diminui as taxas de mortalidade, enfim, e deixa uma criança, deixa uma pessoa, um indivíduo com uma condição de vencer a vida melhor. É a mesma coisa quando você tem uma criança que entra numa creche, enfim. Eu queria que você tocasse esses dois pontos aí, antes da gente passar para o próximo assunto, que é o apoio ao setor produtivo. A gente viu aí, Léo, que o índice de mortalidade infantil tem crescido muito, né? E isso é preocupante para a gente, né? Muitas crianças morrendo, inclusive ali no primeiro mês de vida. É o que tem acontecido. A gente precisa dar um atendimento durante todo o processo de gestação até o momento que essa criança nasce e dar as condições necessárias. Só que a gente sabe também que, e a gente comentou aqui ainda agora, que a questão do emprego, da renda tem caído. Então, muitas vezes, a mulher engravida e não tem condições de manter essa criança, né? Da planejamento familiar. Aí você entrou onde ia falar agora. Há necessidade de se trabalhar na questão do planejamento familiar. Sim, não é você impedindo ou virar uma China que pode ter um filho, não é isso, né? É você orientar a família. Isso pode ser tratado e muito bem tratado pelos médicos do nosso estado, que são pessoas que têm aí se dedicado à saúde pública, bem como em apoio aos médicos das prefeituras, a questão da saúde da prefeitura. Não tem como fazer só o Estado, é em parceria, né, com a prefeitura, que é quem está lá pegando a base, né, o início de tudo. Então a gente vai sim trabalhar em conjunto, impedindo. A gente tem a questão aí da morte também por Zika, né? Isso. Muitas mortes de crianças, e a gente tem que tratar isso. E tudo tem a ver com saneamento básico, educação. Você está vendo que tudo é interligado? Saneamento básico, educação, segurança, enfim. É um trabalho muito difícil, pessoal, mas eu tenho condições de resolver isso e vou fazer isso com sua ajuda, com seu voto, no Coronel Marcos Rocha, 17.
O setor produtivo está, no Brasil de uma forma geral, aguardando que alguma coisa ocorra para ver se joga a bola para frente ou se retrai, continua retraído. O que é que o Marcos Rocha propõe para o setor produtivo do estado de Rondônia? O estado, ele só tem condições de sobrevivência com o apoio dos empresários e do pessoal do agronegócio. A gente precisa ampliar o número de empresas aqui no nosso estado. A gente tem condições de não só entregar a fruta pronta, né, ou entregar a coisa... ou melhor dizendo aqui, a gente não pode só entregar a matéria-prima e depois comprar esse produto industrializado já pronto e mais caro, né, aqui. A gente precisa dar condições para que as indústrias venham aqui através de incentivos. A gente tem que reanalisar os incentivos que já foram dados, que incentivos são esses, se a empresa está dando o retorno desejado para a sociedade, repito, para a sociedade, não para grupo algum, porque o PSL vem com essa ideia que tudo que nós fizermos não é para o partido ou para grupos X ou Y, é para a sociedade. Trabalhar realmente com moral e dignidade. Então, a gente tem que dar apoio para que empresas venham, utilizem a nossa matéria-prima, produza aqui e venda. É isso que a gente quer fazer. Bom, última pergunta. Nós falamos aqui a respeito do seu relacionamento com poderes. O senhor é de um partido pequeno, o PSL. Não tem nenhuma ligação, não tem mais nenhuma... Não fez nenhuma coligação. Uma coligação. Como é que o senhor pretende governar sendo o governador do PSL que tem que se dar com todo mundo, com a Assembleia Legislativa, com as prefeituras e com tanta gente aí que estão fora do PSL? Outra coisa, como é que o senhor vai montar seu secretariado? Já que o seu grupo é pequeno e a possibilidade de buscar secretários está bem distante. Primeiramente é o seguinte, eu não estou sozinho. Eu vou estar com o futuro presidente do nosso Brasil, que por acaso é meu amigo também. Então ele até gravou um vídeo, ele tinha falado para mim e depois ele gravou esse vídeo. Vamos juntos com o Coronel Marcos Rocha, porque eu sou ele e ele é eu. O que ele quis falar com isso? Ele quis dizer que a gente vai ter uma facilidade muito grande de trabalho. Então, nós estamos aí contando que toda a nossa população vote nos candidatos do PSL. Não vote 17, não, senão você não vai eleger ninguém. A gente tem uma cláusula de barreira, nós precisamos que os nossos candidatos recebam o seu voto, né? Então, vota lá no candidato X, Y, 17 mil, não importa, você vai escolher o seu candidato entre os candidatos existentes do PSL e aí nós teremos condições de trabalhar, sim. Outro detalhe, a questão do diálogo, dos secretários que eu vou colocar, serão técnicos. Nós trabalharemos com profissionais, pessoas capacitadas para desempenhar cada uma das funções. A gente não vai ter nenhum tipo de jogatina. Olha, faz isso que eu vou te dar isso. Não vai dar certo. Nós vamos colocar técnicos que venham a trazer a realidade daquilo que a nossa população precisa. Não pessoas que vão direcionar o foco para grupo X, Y, Z. Não será assim. Nós vamos juntos com o Bolsonaro 17 fazer o melhor para o nosso Estado e fazer com que o nosso Estado cresça, se desenvolva e seja um dos melhores aqui do nosso país. Muitíssimo obrigado ao senhor por sua presença e o senhor tem aqui mais os minutos que o senhor achar necessário para pedir voto e se dirigir ao seu eleitor. Opa, se um minuto necessário, vou usar mais 30 agora. Mas, olha bem, gente, eu nunca fui político partidário. Nunca pensei em me candidatar a nenhum cargo eletivo. E aí recebi esse convite do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele sabe que eu sou uma pessoa íntegra. Existem alguns candidatos contratando, inclusive, empresas fakes, empresas que estão com um único objetivo, eles estão aplicando recursos para tentar queimar
o candidato que está trazendo risco a eles. Vamos trabalhar com sabedoria. Não vamos acreditar em tudo que se vê. Ainda agora geraram uma mentira que o Tribunal de Contas disse que eu não sabia quantos apenados tinham, quanto se gastava por apenado. Isso é uma mentira de um mentiroso, né? Porque o charlatão, todo charlatão, tenta prejudicar, né, aqueles que possam te trazer algum tipo de risco, né? Então, vamos trabalhar dentro de um sistema íntegro, vamos, sim, fomentar a economia do nosso Estado, vamos aprimorar a educação, vamos resolver a questão da saúde e, junto com o Bolsonaro, eu que sou o Coronel Marcos Rocha, um professor e também um administrador, sei que vou fazer o melhor por todos nós aqui em Rondônia. Que Deus nos abençoe, vamos juntos mudar Rondônia e mudar Rondônia de verdade. Bem, a gente encerra essa sabatina de hoje. Eu quero agradecer aqui ao professor, Coronel Marcos Rocha, e convidá-lo para a nossa próxima sabatina, segunda-feira, às 21 horas, aqui com o candidato Vinícius Raduan. Estaremos aqui, então, na segunda-feira. Eu desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos, um ótimo final de semana a todos, um abraço grande à população de Ji-Paraná que faz aí a sua festa e até segunda, então. Tchau, tchau.